Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje começamos o assunto de cônicas e eu vou fazer um pedido bem especial para você. Tome cuidado, tá, em relação a esse assunto, porque não é todo vestibular que cobra ele. Então, assim, é muito legal que antes de você pensar em assistir essa aula, a aula de elipse, a aula de hipérbole, é muito importante que você veja se no conteúdo do vestibular que você vai fazer, esse assunto é cobrado. Cuidado que a parábola que nós vamos estudar hoje, tá, a primeira parte de cônicas, que é a parábola que a gente vai estudar, vocês estão acostumados a ver parábola lá na função quadrática. Parábola cai como função. Como função ela cai. Então, por que eu estou dizendo como função? Porque assim, vocês estão acostumados a ver a parábola com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, né? Lá na parte de função quadrática, você analisa essa parábola aqui. O que nós vamos estudar hoje é a parábola com concavidade para a direita ou a parábola com concavidade para a esquerda. Certo? Você vai falar, mas aí não é parábola. Ela é parábola, ela não é função. Esses dois casos, você não tem uma função, mas você tem uma relação entre seus elementos. Então, na geometria analítica, nós estudamos os quatro, é o que a gente vai fazer hoje. Então, mas antes de começar isso aí, eu preciso criar uma ideia para vocês que é a seguinte, olha só. Vamos criar o hábito de fazer assim. Quando você pegar uma parábola com concavidade para cima, parábola com concavidade para baixo, a gente vai criar o hábito aqui de fazer assim, ó, para facilitar uma associação com a relação. Se a parábola tem concavidade para cima, ela está apontando para o lado positivo. Se a parábola tem concavidade para baixo, ela está apontando para o lado negativo. Tudo bem? Se a parábola tem concavidade para cá, ela está apontando para o lado positivo. E se a parábola tem concavidade para esse lado, ela está apontando para o lado negativo. Você vai falar, professor, como assim? Que associação maluca é essa? Isso aqui, ó. Ó. Concavidade para cima é acima do eixo Y, positivo. Concavidade para baixo, abaixo do eixo Y, negativo. Concavidade para a direita do eixo Y, positivo. Para cá, ó, x é positivo, para cá, x é negativo. Então tente usar essa associação e já vou te mostrar onde que ela funciona. Os elementos que vão aparecer da parábola são alguns elementos diferentes do que você está acostumado lá na função quadrática, tá? Primeiro, eu coloquei aquele foco da parábola. A parábola ela tem um foco. Ele vai ter um foco. E esse foco para nós vai vir em coordenadas cartesianas, um x e um y. Cuidado com uma coisa. Esse foco, ele passa exatamente pelo eixo de simetria da parábola, vai passar pelo vértice e vai tocar uma reta aqui embaixo que nós chamamos ela de reta diretriz. Cuidado com essa reta diretriz. Existem duas maneiras de você encontrar uma parábola. Ou pelas relações que eu vou colocar para você daqui a pouquinho, ou pela definição, certo? Aí eu vou deixar para você ver qual delas você se adapta melhor. Se você lembrar da relação, quiser usar uma relação para lembrar dela, show! Se não, você usa a definição, também sai. Quer ver? Mas antes, a gente vai lembrar de alguns elementos. Por quê? Você tem o foco, esse ponto você conhece. Esse ponto da parábola, ele é o vértice da tua parábola. E um elemento que você não viu ainda é o seguinte, é a distância do foco à reta diretriz. A distância do foco até a reta diretriz é o parâmetro da sua parábola. Ele a gente vai representar pela letra P, mas por favor, aqui existe uma relação importante. Eu vou falar uma frase agora aqui que se você pescar bem, ela não vai ter muito sentido matematicamente. Eu digo para você que o vértice é ponto médio do foco e da reta. Você vai falar, como que o vértice pode ser ponto médio de uma reta? Na verdade, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o vértice da tua parábola, ele está exatamente na metade do caminho entre o foco e a reta diretriz. Ele está exatamente na metade do caminho. Exatamente na metade do caminho. Lembre disso, se ele está exatamente na metade do caminho, a distância do foco à reta é um P, aqui vai ser um P sobre 2, aqui vai ser um P sobre 2. É isso que eu quero dizer para você, tá? Exatamente isso. Daí a gente vai trabalhar da seguinte forma em relação à parábola. Olha só, a gente vai brincar com ela assim. Quer ver? Existem as equações que você pode usar para a parábola. Existem as equações. Eu vou usar uma equação muito parecida com o que vocês viram lá em forma canônica. Parecida,
certo? São duas equações que são as seguintes. Primeira equação, a gente coloca assim, ó, x menos x vértice ao quadrado igual 2p que multiplica. Calma lá. Eu coloquei um espaço que eu vou colocar um sinal, certo? X menos x vértice ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos o y vértice. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte. Isso pode ser mais, como isso pode ser menos o 2p, certo? Pera lá. Comecei com x menos x vértice ao quadrado, ou a parábola tem concavidade para cima, ou a parábola tem concavidade para baixo. Se ela tiver concavidade para baixo, negativo. Se ela tiver concavidade para cima, positivo. Tudo bem? Ou você pode usar a seguinte relação. Y menos o y vértice ao quadrado é igual a 2p que multiplica x menos x vértice. Opa! Professor, de novo positivo e negativo? Sim, só perceba uma situação. Agora eu começo com y, tá? Agora eu começo com y. Ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo. Positivo se ela estiver apontando para a parte positiva. Negativo se ela estiver apontando para a parte negativa. Por isso que eu disse para você aquela associação do sinal. Por isso que é importante você trabalhar com a associação do sinal. Isso se você tiver facilidade para lembrar da formulazinha. Você pode fazer isso ou utilizar a definição da parábola. Definição. Qual é a definição que você vai usar? Cuidado com isso agora. Eu, particularmente, prefiro a definição. Por quê? Porque pela definição eu não decoro. Mas isso é uma opção minha, tá? Isso é uma opção minha. Definição. Qual que é a definição que a gente usa para parábola? Olha só, a gente pega um ponto qualquer da parábola, um ponto qualquer. Imagina esse ponto qualquer sendo esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Aqui eu vou chamar de ponto P, que é um ponto qualquer, de coordenada XY. Na geometria analítica, a gente sempre usa essa história de ponto qualquer, como um ponto aleatório, um ponto que pertence à função. Então a gente usa um ponto de coordenada XY. Qual é a definição da parábola? A distância do foco a esse ponto, olha isso, distância do foco da parábola a esse ponto qualquer é a mesma distância desse ponto até a reta diretriz. É a mesma distância desse ponto à reta diretriz. Então, peraí, distância do foco da parábola a um ponto qualquer é a mesma medida que a distância desse ponto qualquer à reta diretriz. Cuidado! Aqui é a distância entre dois pontos. Aqui é a distância de ponto à reta. Eu acho legal marcar isso aqui, ó. Isso que está aqui, ele é distância entre pontos, certo? Isso é a distância entre pontos. Isso que aparece aqui, ele é a distância do ponto à reta. Moçadinha, isso é de extrema importância você lembrar. Eu já te explico por quê. Porque na hora do sinal, na hora de você colocar o sinal, na hora de você colocar a igualdade, de um lado aparece quadrado, do outro não. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos fazer o seguinte, quero que você copie porque eu preciso apagar e fazer um exemplo para você de duas maneiras ali, certo? Uma utilizando a fórmula, outra a definição. Então vamos lá. Vou colocar ali para você, ó, deixa eu pegar no minha anotação aqui um exemplinho. Vamos apagar. Tirar tudo isso. Eu vou construir uma parábola e vou te fornecer a seguinte ideia. E a gente vai pela relação. Vou até apagar aqui para a gente ter espaço. Eu vou imaginar uma parábola, olha isso. Imagine uma parabolazinha. Parabolazinha como essa aqui, ó. Ela tem foco. Deixa eu ver aqui. Ela vai ter o eixo horizontal, o eixo vertical, certo?
ela vai ter o foco de coordenadas 4 e 3, um foco de coordenadas 4 e 3, e ela vai ter uma reta diretriz aqui, ó, passando exatamente no 1. Passando exatamente no 1, certo? Vamos fazer de duas maneiras. Eu quero só tentar entender o seguinte. Primeiro eu vou fazer da maneira rápida, se você lembrar da relação, ótimo. Parábola com cavidade para cima. Com cavidade para cima, o parâmetro dela é positivo, certo? Então, qual vai ser a equação que eu vou utilizar? Olha só, x menos x vértice ao quadrado é igual mais 2p, que multiplica y menos o y vértice. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho? Eu não te passei as coordenadas do vértice dela ainda, né? Mas já passo para você. Vamos só lembrar uma coisa. Se eu for analisar o foco dela, olha isso aqui, ó. O foco dela, esse foco, o x dele, o x dele é 3. Por quê? Porque ele tem o mesmo x do vértice, o foco e o vértice têm o mesmo x. Então, o vértice da minha parábola aqui, ó, o vértice dela, x é 4. Olhei para um e escrevi outro. O x é 4, ó. O x é 4. O mesmo x do foco e o x do vértice são iguais. Olha a sacada agora. Quando você vai posicionar o y, olha isso. O y do vértice, o y do foco e a reta diretriz ali, elas têm uma relação. Elas têm uma relação. Lembra que eu falei para você? O vértice está sempre na metade da reta diretriz e do foco. Cuidado! Se o meu foco tem um y igual a 3, ei, quem é que está exatamente na metade aqui? O 2 é a metade de 1 e de 3. Está bem na metade. Então eu tenho que o vértice dela tem coordenadas o quê? 4 para x, 2 para y. Ó, 4x e 2y. Aí eu consigo descobrir o parâmetro dela. Como que você acha o parâmetro dela? O parâmetro dela é a distância do foco até a reta diretriz. Está aqui, ó. Distância daqui para cá. De 1 até 3 eu ando 2 unidades. Esse é o meu parâmetro. Tudo bem? Primeira opção que eu tenho. Joga nessa relação. Eu vou só reduzir um pouco aqui, um pouco o eixo, para dar espaço. Tá certo? Gente, então assim, vértice, x do vértice é 4, y do vértice é 2. Olha só, x menos x vértice 4 quadrado é igual, cuidado, parâmetro dela é 2. 2 vezes o parâmetro vai dar mais 4, que multiplica y menos o y do vértice, que é 2. Vamos desenvolver a equação dela? Isso é um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É igual 4y menos 8. Tudo bem até aí? Lembre, eu quero a função agora. Nesse caso é uma função, então vamos isolar o y. Menos 8 passa para cá mais 8. Com esse 16 dá 24. Vamos arrumar a expressão assim, ó. 4 vezes o y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 24. Eu vou pegar essa função, vou escrever ela aqui porque eu vou precisar do quadro para outra coisa. A minha função y, ela vai ser igual, passo 4 dividindo, vai dar 1/4 de x quadrado. Passo 4 dividindo, dá menos 2x. Passo 4 dividindo, dá mais 6. Eu chego nisso aqui, ó. Ó. Chego nessa criança, bem simpática. Ah, ó, peraí. Essa é a minha função, eu encontrei essa função pela relaçãozinha da fórmula, certo? A gente tem outro caminho para fazer também. Para isso, eu vou dividir para cá, ó. Vamos dividir o quadro. Eu vou fazer a mesma coisa, só que usando a definição. Usando a definição. Certo? Qual que é a definição da parábola? A distância do foco a um ponto qualquer é a mesma desse ponto qualquer à reta diretriz. Você tem que tomar cuidado com a reta diretriz.
A reta diretriz ela passa pelo y igual a 1. Então a minha reta diretriz ela vai ser uma reta que eu vou chamar de R, dada por y igual a 1. O y é 1, a reta diretriz é y igual a 1. O que eu faço então? Pela definição, olha só. Distância do foco a um ponto qualquer. Olha o que eu vou escrever. O foco da parábola, ele tem coordenadas 4 e 3. O ponto qualquer é um ponto P, de coordenada xy. E distância do foco a um ponto qualquer ao quadrado é igual. Subtrai os valores de x, eleva ao quadrado. Subtrai os valores do y, eleva ao quadrado. Guarde isso. Reserva isso. Ó, guarda isso aqui. Deixa quietinho. Certo? Ali é a distância do foco a um ponto qualquer. O que eu vou fazer agora? Distância desse ponto qualquer à reta diretriz. Gente, aqui eu preciso só usar o meu rascunho. A minha reta é dada por y menos 1 igual a 0. Tudo bem? O ponto que eu estou usando é um ponto qualquer de coordenada xy. Como que a gente calcula a distância de um ponto a uma reta? Vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar em azul. Distância do ponto à reta vai ser igual. No numerador, a equação da reta na forma geral. Y menos 1. 1y menos 1. Sobre. Embaixo, a equação, a soma dos quadrados dos coeficientes de xy ao quadrado, né? Tirando uma raiz. Raiz quadrada, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do y ao quadrado. Perceba, eu coloquei o zero porque eu não tenho o coeficiente do x. Isso vai ser igual. Se você analisar embaixo dá 1, não preciso colocar. Então é apenas você colocar a sua reta diretriz. Certo? Apenas colocar. Olha o que eu disse. A distância tem que ser igual à distância de baixo. Só temos um problema. Quando você vai igualar essas duas aqui, ó, quando você parte para a igualdade, você está dizendo que isso e isso são iguais. Olha aqui o problema. Distância do ponto, ou melhor, do foco, né? Do foco ao ponto P ao quadrado é igual à distância do ponto à reta. Não tem como eu falar que alguma coisa ao quadrado é igual a alguma coisa que não é ao quadrado. O que eu faço então? Eu elevo ao quadrado. A distânciazinha ali, ó, para manter essa igualdade. Quer ver? Quando eu elevo ao quadrado, o que eu tenho? X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual. Gente, a distância é isso aqui, vai ao quadrado. Olha só que bonito. Y menos 1 ao quadrado. Produto notável, desenvolve. No primeiro, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, desenvolvendo o segundo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É igual, desenvolvendo lá do outro lado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Hora de você enxergar uma coisa, olha aqui, y quadrado passa para lá, cancela com y ao quadrado. Por enquanto é tudo bonito. Repare isso aqui, ó, menos 6y passa para o lado de lá, vira mais 6y. Com aquele menos 2y, o que ele vai dar? 4y. Tá certo? E mais 1 passa para cá, menos 1. Com esse 9 dá mais 8. Com esse 16 dá 24. O que fica para o lado de cá? X ao quadrado menos 8x mais 24. Eu vou parar por aí. Vou parar por aí. O 4 passa dividindo. Olha essa expressão e olha essa. É a mesma. É exatamente a mesma. Então eu chego exatamente na mesma função. Aí vai de você. Professor, eu achei bem mais fácil lembrar disso aqui. Só que deve ter que decorar. Ah, eu prefiro lembrar da definição. Eu me garanto mais com a definição. Eu particularmente prefiro a definição, mas dá trabalho. Mas é uma questão de gosto, é uma questão de preferência, tá bom? Deixa eu ficar aqui. Galerinha, em relação à parábola, é isso. Só lembra que eu falei no começo da aula. Veja se há necessidade de você estudar parábolas em
cônicas, porque nem todo vestibular cobra isso aí, tudo bem? Então, um grande abraço para você, até o próximo. Tchau, tchau!